Bom, gente, vamos falar sobre os 5 piores homens da história moderna? Quem são os 5 piores homens da história moderna? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sinto pena de não botar, eu só posso botar 5, né? Então eu não botei o Jair Messias Bolsonaro, eu não botei o Augusto Pinochet, eu não botei o Fidel Castro, eu não botei o Maduro, não botei o Chaves, né? Perdão, gente. Mas enfim, é porque teve muito homem mau aí, muito homem mau. Então, em quinto lugar, gente, desde já, Donald Trump, né? Donald Trump é um dos piores seres humanos que eu já tive que eu já tive o prazer de conhecer, né? Mesmo que não pessoalmente, ainda bem que não o conheço pessoalmente, né? Então, Donald Trump, ele é sinistro, ele é absolutamente sinistro, né? O discurso dele é ultrapassado, o discurso dele é conservador até a raiz dos cabelos, né? Ele é incitador de violência, não foi à toa que 6 pessoas morreram no Capitólio, né? Ele incitou, como o Jair Messias Bolsonaro também incitou com o episódio aqui do 8 de janeiro de 2023, né? Então, é um ser absolutamente deplorável. Quinto lugar, Donald Trump, tá? Bom, quarto lugar, Benito Mussolini, né? Benito Mussolini é o seguinte, gente, ele é que inaugurou o fascismo, né? Se existiu o nazismo é porque primeiro existiu o fascismo, né? O nazismo é um fascismo mais metódico, vamos dizer assim, talvez mais direcionado, né? Mas o fascismo é uma vergonha, é uma vergonha. Quando ele era jornalista, a coisa de intimidar os outros pela violência, para os outros fazerem o que se quer, né? Olha a coisa que as milícias fazem aí no Rio de Janeiro. Não é isso? Não é isso aí? Então, o Mussolini ele inaugurou o conceito absolutamente sinistro, que é o fascismo, né? Então, ele não poderia de se deixar de citar aqui, né? Ele, ao mesmo tempo, era meio ridículo, né? E o Duce, o doce. E o Duce é o escambau, né? O escambau, palhaço, né? Vejam o filme o Grande Ditador, do Charlie Chaplin. Vejam, não deixem de ver, né? Então, quarto lugar, Benito Mussolini. Terceiro lugar, gente, esse meu nariz, a coriza tá brabo, hein? Terceiro lugar é Mao Tse Tung. Como o nome diz, o Mao era mal, né? Mas muito mal. O Mao promoveu a revolução cultural lá na China, né? Sabe o que era a revolução cultural? Era você matar todos os artistas e intelectuais que estivessem vivos, né, para colocar lá no lugar uma nova classe de artistas e intelectuais que seria doutrinada pelo regime. Então foi uma matança enorme, enorme, enorme. Dizem que morreram ao longo do período Mao Tse Tung, incluindo a Revolução Cultural, mais de 50 milhões de pessoas, né? Então, é absolutamente horripilante, é sinistro, né? É grotesco, né? E então Mao Tse Tung ele entra aí para a lista como o terceiro, né? O segundo é Adolf Hitler. Você está estranhando eu botar ele em segundo, né? Mas Adolf Hitler ele matou mais de 10 milhões de pessoas, sendo 6 milhões de judeus, né? E ele fez uma campanha de ocupação na Áustria, na Tchecoslováquia, na Polônia, enfim, saiu ocupando, encampando e tudo que era judeu que ele encontrava mandava para campo de concentração para ser morto, né? Então, isso é de uma coisa horrível, uma coisa indecorosa. A figura do Hitler é uma figura patética e lamentável ao mesmo tempo. Então Adolf Hitler entra aqui como segundo lugar na lista, né? E o primeiro lugar da lista se chama Joseph Stalin, né? Volto a repetir, gente, já disse isso em outros vídeos, mas volto a repetir. Vejam o filme Stalin com Robert Duvall interpretando Stalin, né? E vocês vão poder entender quem é esse monstro, né? Para mim, não só a pior pessoa da história moderna e contemporânea, mas sim a pior
pessoa de toda a história da humanidade, né? Entre outras coisas, ele tirou o poder do Trotsky, né, que era o legítimo herdeiro do Lenin, né? Tomou o poder para si e impediu que o Trotsky chegasse ao poder, né? Ele matou, ao longo da sua ditadura, mais de 40 milhões de pessoas, né? Aí você diz, mas o Mao matou 50, o Stalin matou 40, então o Mao é pior. Não, não é pior não, né? Porque o Stalin, além de ter matado 40 milhões de pessoas, além de ter impedido o Trotsky de ascender ao poder e depois matar o Trotsky, né? Para quem não sabe, o Trotsky morreu em 1945 na cidade do México com uma picaretada na cabeça, né? A mando do Stalin, né? Além de tudo isso, ele impediu que uma ideia florescesse, que era a ideia do quê? Do socialismo. O socialismo talvez fosse uma coisa democrática se não fosse o Stalin. Mas não, o Stalin ele perverteu toda a doutrina para fazer a doutrina caber sob medida para os interesses dele. O interesse dele era se tornar o ditador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e foi o que ele fez, né? Infelizmente, então esse homem, além de tirano, ele abortou uma ideia que podia ser interessante para a história da humanidade. Tudo que o Gorbachev tentou fazer depois, que foi arejar o regime, né? O Khrushchev um pouco também, né? Não, ao contrário, o Stalin ele contribuiu para destruir a ideia, né? A ideia do socialismo democrático. Barra, hein? Também não botei o Putin, né? O Putin podia fazer uma lista dos 10 e não dos 5, né? E entrava todo mundo, né? O Putin, o Pinochet, o Fidel Castro, o Maduro, enfim. O Chaves, sim, o Chaves era pretensamente um democrata, mas era um ditador. Enfim, mas fica para outra oportunidade. Então, gente, eu agradeço aí, espero que vocês gostem. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Sim, a todos, e ninguém vai me calar, não adianta me ameaçar, né? E, por gentileza aqui, like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente, né? E eu tenho aqui disponíveis, né, 4 documentos escritos, está na descrição desse vídeo. Eu escrevi uma apostila sobre administração, porque eu fui professor dessa área durante muitos anos. Eu escrevi uma proposta de sistema eleitoral e partidário para o país. Eu escrevi uma proposta sobre o calendário do futebol brasileiro. Eu escrevi escrevi um livro em homenagem ao Roberto Dinamite, um e-book em homenagem ao Roberto Dinamite, meu maior ídolo do futebol. Tá tudo explicado aí na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, por gentileza, dá uma olhada na descrição, me contacta e eu posso fazer um preço módico para você, se for o caso. Muito obrigado mais uma vez.